O centro do país foi destruído pela mais devastadora tempestade que há memória. Centenas de milhares de pessoas ficaram cegas, surdas e mudas, sem eletricidade, comunicações e água. A pouco mais de 1 hora de Lisboa, os habitantes de Leiria, Marinha Grande, Ferreira do Zezer e 60 concelhos onde seria decretado o estado de calamidade sentiam-se dentro de um cenário de guerra. 9 pessoas morreram. Mais uma vez, como sempre que uma catástrofe acontece, as pessoas sentiram-se abandonadas pelo Estado, como esta mulher que falava com o Presidente da República. Porque nós precisamos urgentemente de ajuda. Eu já não sei, eu estou com candeeira de petróleo, eu não tenho como cozinhar, eu não tenho nada. Eu, desde que isto aconteceu, tomei um banho e fui à casa de amigos para tomar um banho. Enquanto tudo parece falhar, a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, ignora se houve falhas. Perdão? Conhece que houve falhas na gestão desta crise? Assim que foi ao terreno, o Presidente da República deu o recado. É preciso descer à realidade para perceber a magnitude dessa mesma realidade. Eu não tinha a noção de que fosse tão grave o que tinha acontecido e de consequências e de efeitos a exigir uma ação que é uma ação solidária, coletiva. Apesar das críticas de demora e empenho na resposta, o primeiro-ministro Luís Montenegro responde como se fosse a reencarnação de um otimista irritante. Está tudo muito melhor. Do ponto de vista da nossa organização interna, do ponto de vista da organização dos serviços, do ponto de vista de todos os mecanismos de cooperação, estamos hoje ainda mais ágeis do que estávamos há 5 meses. Mais ágeis, portanto. No entanto, quem não pareceu assim tão ágil foi, outra vez, a Ministra da Administração Interna, que só se mostrou ao país 3 dias depois da tempestade Christine ter feito os estragos que fez. Maria Lúcia Amaral prefere ser invisível. Eu quero explicar aos senhores jornalistas o seguinte: há muito trabalho que se faz em contexto de invisibilidade. Num cargo onde é suposto alguém que transmita segurança, capacidade de decisão e de liderança, surge-nos uma governante a declarar-se estagiária, a assumir que está a aprender. Estamos a fazer um processo de aprendizagem coletiva. Depois, num diálogo com o Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, a Ministra exibe toda a sua capacidade de liderança e determinação para resolver os problemas mais urgentes. Mas... O plano B vai ser acionar pontos de referência onde as pessoas podem tomar banho. E já encomendei Starlinks e vamos equipar pelo menos a série. Porque não posso estar dependente. Pois, mas concorda comigo. Tudo isto pressupõe uma aprendizagem coletiva, sabe? Quando houver remodelação, e cá a pergunta, haverá efeitos de alguma aprendizagem coletiva? Faça-se justiça por ter havido pelo menos um ministro que não quis ser invisível. António Leitão Amaro apareceu nas redes sociais como protagonista muito visível de um vídeo com a sua imagem estilizada a preto e branco a mostrar-se como o herói do telemóvel e do walkie-talkie no meio de uma catástrofe que estava a afetar tanta gente. Quando eu vi a publicação, entendi que ela não devia estar, também porque foi entendida de uma forma que não é a forma pretendida. Ora, como a intenção não foi compreendida, portanto, a culpa é nossa, porque não percebemos a intenção. Olá, Political Junkies, esta é a Comissão Política, estamos a gravar na tarde de terça-feira, 2 de fevereiro, eu sou o Vítor Matos e hoje temos connosco a nossa comissária ondulante, que é que vai e vem, Liliana Valente, está à distância. Olá, Liliana. Mas já cá estou há 6 anos. É isto que eu tenho para dizer. Olá. Está bem, ok. Pronto. Ondulante há 6 anos, é bom. E os dois comissários residentes a residir mesmo aqui no nosso estúdio. Eunice Lourenço. Olá, Eunice. Olá, boa tarde, bom dia, a qualquer hora que nos estejam a ouvir. E o David Diniz. Olá, David. Olá, companheiros. Tudo bem? Tudo bem.
Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vou começar por ti, Liliana. O governo foi mais ágil, como disse o primeiro-ministro, ou mais invisível, como a ministra da Administração Interna disse? Pode dar-se o caso de ter sido as duas coisas. Ágil na invisibilidade, porque na visibilidade não... No que foi visível, e agora vou parafrasear Paulo Portas, que é insuspeito de não ter simpatias por este governo, que disse: não custa admitir que a resposta terá sido tardia. Eu sei que isto pode parecer injusto, mas comparando, até porque muitas coisas aconteceu, eu fiz a cobertura de 2017 dos incêndios de Pedrógão. A violência com que estas notícias se assolam, não é? E a catástrofe de Pedrógão teve muito mais pessoas mortas, foi uma coisa absolutamente avassaladora, mas o impacto nos territórios é muito semelhante. Aquelas pessoas sentiram-se absolutamente incompreendidas, porque estavam a viver efetivamente uma catástrofe que não houve 9 pessoas que morreram, e eu não sei se já conhecemos o cenário todo, porque ainda há muitas zonas que as pessoas não têm comunicação, não conseguimos perceber ainda os efeitos totais. E eu acho que o governo não teve essa noção imediata do que aconteceu no centro do país. E estamos a falar uma coisa de 1 hora de Lisboa, não estamos a falar num interior, muito interior, estamos a falar aqui do litoral a 1 hora de Lisboa. Haveria outras formas de comunicar, de saber, de estar a par? Pois, ir lá, não é? Ir lá. O governo diz que foi, só que foi preciso todo dia de quarta-feira para os secretários de Estado irem lá e voltarem para Lisboa, pelos vistos, dizer o que se estava a passar. E depois só então, no dia a seguir, foi o primeiro-ministro. Mas é preciso também ouvir os autarcas, não é? Os autarcas estavam bastante aflitos. Eu lembro-me de estar no carro e estar a ouvir o autarca de Figueiró, isto já no dia a seguir, a pedir socorro, porque não tinha conseguido falar com ninguém, estava no telefone de satélite. Leiria, na manhã de quarta-feira, estava um vereador a dizer: isto é uma catástrofe, temos o estádio destruído, as piscinas, as ruas, as casas. Depois salvo erro, houve outro presidente de Câmara a dizer: eu tenho 80% a 90% das minhas casas que estão com danos. Quer dizer, isto é uma dimensão avassaladora, e perante isto é preciso, primeiro que tudo, acreditar que as pessoas não estão a exagerar. E eu não sei se não houve aqui uma certa negligência, facilitismo. Não sei se houve, não queria usar uma palavra tão forte, mas desvalorização daquilo que estava a acontecer. Porque também isto começa tudo com uma desvalorização do que ia acontecer. Nós recebemos uma mensagem da Proteção Civil. Já lá vamos. Eu recebi às 4 da tarde. Só para terminar, a avisar para ventos de 140. E, portanto, eu acho que não houve sequer essa rapidez na prevenção, o aviso às pessoas, e também não houve logo depois na resposta. E o governo, efetivamente, o primeiro-ministro foi ao terreno 24 horas depois, mas as respostas tardaram. Acho que aí... Socorro de Paulo Portas, acho que ele tem razão. Deixa-me passar aqui ao David Inês. David, tu fizeste um podcast sobre as falhas do Estado. Se calhar tenho que fazer outro. Talvez, diz-me tu. Há aqui uma diferença entre... Há aqui duas questões diferentes. Uma é a falha do Estado, ou a alegada falha do Estado, no socorro, na rapidez, na identificação, no acudir às populações. Outra coisa é a resposta política de um governo que mostra que está aos comandos e que está a perceber aquilo que se está a passar. É possível não falhar perante a magnitude desta devastação? Quer dizer, o problema não é a falha, o problema é porque é inevitável falhar numa coisa como, lá está, como tu dizias, com a dimensão que isto tem. A questão é nós sentirmos que houve pouca coisa que funcionasse. Não estou a dizer que nada funcionou. Não quero
eu não sou especialista, isto agora parece aqueles que dizem, eu não sou jurista, não sei, a cabeça todas as... Não é especialista em proteção. Não, claro que não, nós não somos, mas estamos muito experimentados, digamos assim, em observar o mundo político e a maneira como se reage. E há um padrão nisto, que é os ministros que se escondem, ou que dizem que há muito trabalho nos gabinetes e que... Como se o Pleitão Amaro, que havia imenso trabalho no gabinete dele. Meu Deus. Normalmente são bons técnicos e não bons ministros. Um bom ministro, evidentemente, tem de dar a cara, mostrar determinação, liderança. É isso que se pede a um político. Capacidade de comunicação. Porque os técnicos, os outros que gostam dos gabinetes, esperando eu que eles sejam bons, que aqui está, francamente, desculpem a franqueza, por provar, esses são adjuntos de gabinete, ou, quer dizer, na pior das hipóteses, são secretários de Estado. E eu acho que aqui falhou, na verdade, muita coisa mesmo. Se me permites, vou só começar por duas coisas que eu acho, e vou ser breve. Coisas que não foram aparentemente mal. Gestão das barragens depois da madrugada de terça para quarta. Não estou a... Quer dizer, se calhar podia ter sido antecipado, há dados diferentes sobre se já estava a ser gerido de uma maneira mais... Mas pareceu-me que na APA temos alguém capaz de gerir, e a ministra, daquele ponto de vista também do ambiente, também me pareceu pelo menos eficaz e permanentemente a falar sobre o assunto e a fazer alertas, e eu acho que é isso que se pede. A lista de apoios, pese embora tardia, mas enfim, do ponto de vista dos apoios, se calhar, nem é muito talvez não tenha sido tardia, esteja a exagerar. O importante é que ela se efetive no terreno. A lista dos apoios é razoavelmente abrangente. Eu acho que há outras coisas que o PS já propôs que deviam ser incorporadas. Isso é um erro de avaliação política, que este era um momento para o governo se aproximar do PS e ir buscar toda a ajuda e apoio político que conseguisse, mas é outra história. Agora, houve de facto muitas coisas que não se percebem. Como é que há um alerta do IPMA totalmente rigoroso? O IPMA, outra coisa boa desta crise, não é? O IPMA parece estar mais qualificado para antever os grandes problemas. Como é que há um alerta daquela dimensão e ninguém atua a anteriori? Ou aparentemente não. Posso estar a ser injusto, não parece. E como é que depois passam 24 horas até declarar estado de calamidade? E a ter mais do que 2 secretários de Estado na rua? E como é que os militares não vão para o terreno? E como é que a Comissão Nacional de Proteção Civil não é acionada na hora? Como é que, quer dizer, há tantas perguntas por responder. Ou antes da hora. Como é que, o meu problema, ou se quiseres o problema geral destes dias, é que nós temos demasiadas perguntas por responder. E eu insisto, a ser muito prudente, porque lá está, eu não sou especialista, sou só um bom observador do fenómeno político e da maneira como as boas ou as más lideranças vão fazendo. E nós fazemos perguntas. Sim, sim. Eunice, tanto a Liliana como o David já falaram do aviso do SMS. Eu, como eles, recebi o aviso por volta das 4h30, mas... houve quem recebesse mais cedo, e aqui o nosso colega Ricardo Marques, que vive em Peniche, recebeu mais cedo, e portanto à hora de almoço de terça-feira eu e o Ricardo ali no bar estávamos a falar do mau tempo, e o Ricardo comenta comigo: bem, se a noite passada foi o que foi, eram ventos de 80 ou 90, eu não imagino o que é os danos de ventos de 140 km/h. E de facto, nem eu nem o Ricardo, como diz o David, somos especialistas para imaginar os danos de ventos de 140 km/h. E naquela tarde, nós tivemos no site do Expresso um texto muito completo da Carla Tomás a explicar o que podia acontecer, com especialistas, obviamente. Portanto, havia, claro, especialistas que conseguiam, por antecipação, antever pelo menos parte do que podia acontecer. E aí eu quero chamar a atenção de que, obviamente, que agora os autarcas são quem tem os maiores problemas entre mãos e são quem pede ajuda, mas os autarcas também são responsáveis pela proteção civil, pela proteção civil nos seus concelhos. E proteção civil não é só fazer avisos, é tentar antever, tentar prevenir. Claro, o mais que possível, não é? O mais que possível. E, portanto, provavelmente, isto agora aqui também tentando ter algumas cautelas,
como é que ninguém pensou que ventos de 140 km/h iam deixar pessoas desalojadas? Sim, sim. E como é que não foram preparados, pelo menos de véspera, quando já se sabia, houve ali alguma indeterminação na localização. Inicialmente era entre Aveiro e Setúbal, mas na tarde de terça-feira já se sabia que ia ser entre Leiria e Coimbra. Foi sim, mais ao fim da tarde. E atingindo a zona oeste. Portanto, com aquilo que se sabia, era possível, pelo menos, acho eu, ter mais prevenção, não ser só o aviso que as pessoas receberam nos telemóveis e ter recomendações mais específicas, mais direcionadas, e, por outro lado, preparar antecipadamente meios para aquilo que depois vai acontecer. Por exemplo, em cada concelho haver um sítio considerado seguro que servisse para alojar pessoas que ficassem desalojadas, e só no sábado é que estava a ser tratado disso em alguns concelhos. Por exemplo, 4 dias depois, ativar a Comissão Nacional de Proteção Civil, que, para quem não sabe, no fundo é a entidade que senta à mesma mesa. Isto, o sentar à mesma mesa pode ser um bocadinho figurado, mas é no sentido de põe toda a gente a falar com toda a gente dos meios que se desencadeiam que o país tem. Exato. Para uma situação como esta, ou seja, a Proteção Civil podia e devia já estar a falar com as Forças Armadas por antevisão e não só 2 dias depois ou 3 dias depois e um bocadinho aos bochechos. Porquê que só no domingo é que foi ativada esta comissão? Não se percebe. Essa comissão também tem o efeito de colocar para já toda a gente, em princípio, a falar com toda a gente, e pôr o governo um bocadinho na direção da situação e do socorro. E isso parece-me que não aconteceu, pelo menos de uma forma que tínhamos dado só por isso. Só acrescentar dois pontos breves sobre isto que a Eunice está a dizer. A primeira é a coisa que é mais aflitiva naquele vídeo do ministro Leitão Amaro, entretanto supostamente apagado. É ele a roer as unhas. É que ele está numa mesa de operações no dia a seguir à catástrofe, ou nos 2 dias a seguir à catástrofe, não sabemos exatamente localizar, mas aquilo apareceu sexta-feira, portanto ou foi quarta ou foi quinta, não é? Foi gravado. E não há outros ministros à volta. Ele está com o gabinete dele. Como é que tu geres uma operação desta? Não, tipo? E há o gabinete do PM, está lá o assessor principal do PM. Mas onde é que está... Vamos lá ver. Onde é que está a Ministra da Administração Interna? Tinha acontecido uma catástrofe imensa. Aquilo não pode ser gerido do Ministério da Presidência, por amor de Deus. Se é isso que aquele vídeo nos diz, é muito pior do que se ele aparece bem ou mal. Eu acho que aquele vídeo... Estar em São Bento. Deixa-me só acrescentar um dado, desculpa, que acabou de aparecer. Enquanto nós falávamos, e para quem nos está a seguir, estamos a gravar segunda-feira, sensivelmente às 4h30 da tarde, quase 5. E a senhora Ministra da Administração Interna falou aos jornalistas em Alvaiazer esta tarde e disse foi questionada sobre o atraso no apoio à população, nomeadamente o facto das corporações de bombeiros só agora estarem a chegar ao terreno. E ela respondeu: não sei o que é que falhou, não posso dizer exatamente. O sistema é complexo. As entidades coordenadoras têm tido todo o cuidado em garantir a colaboração entre todos. As necessidades são muitas. Eles não leram o manual de instruções. Quando nós começamos a funcionar com um aparelho qualquer, mas é que a Ministra não faz convém que saibamos como é que funciona. E eu acho que há uma dificuldade de origem deste governo de não conhecer o funcionamento dos mecanismos de Estado. Não ler o manual de instruções. Só pode. Há aqui uma questão que agora é só mesmo mais chegazinha. O vídeo do ministro Leitão Amaro também nos mostra uma coisa, que é, na verdade, do governo, naquele core principal que devia estar no terreno, ele era o único que tinha a experiência executiva. E isto é uma coisa que alguém me disse e me disse assim: se calhar não sabem porque efetivamente. Da administração local, que ainda por cima era alguém que tinha. Era da administração local, portanto ele sabe, ele conhece o terreno. Exatamente, ele conhece o terreno, não é? Portanto, o Leitão Amaro de todos, quer dizer, o Primeiro-Ministro não tinha tido experiência executiva anterior, a Ministra da Administração Interna também não, Castro Almeida sim já tinha tido.
mas ele está noutra, não é? A fase da recuperação, ou seja, no CORD, quem devia decidir aquela coisa de o despacho, pôr em ação o plano de emergência da Proteção Civil, falar com o Presidente da Proteção Civil, ou seja, esta coordenação toda que uma task force que devia existir, se calhar também é por desconhecimento de como é que se faz. E eu não estou aqui a querer dizer, estou aqui a tentar a dar uma explicação que não sei se é. Sim, Helena, mas além disso, Leitão Amaro tem atuado um bocadinho como babysitter das ministras da Administração Interna. Já era assim com Margarida Blanco e pelos vistos Blasco, desculpem, já era assim com Margarida Blasco e pelos vistos continua a ser com Maria Lúcia Amaral. Portanto, um ministro que tem alguma experiência de terreno, ainda que seja uma experiência executiva de há 10 anos, substitui, por assim dizer, ou faz a dobra a ministras da Administração Interna que são académicas, professoras de direito, juristas. Já me estás a dizer e fazer esta questão a ti, ao David e à Liliana. Parece-nos que a Ministra da Administração Interna é outra vez um recasting. Pelo menos é o que transparece. E a ideia daquilo que o David acabou aqui de dizer é que aparentemente não é ela que está a liderar as instituições sob a sua tutela, são as instituições sob a tutela que estão a conduzir a ela. É essa a leitura que tu fazes? Das palavras dela, claro que sim. Vamos lá ver, eu não quero ser injusto, isto é difícil. Convém se calhar dizermos isto à cabeça. É evidente que qualquer ministro em funções tem a melhor vontade de resolver o melhor possível os problemas. Portanto, nós não estamos a discutir... esta discussão não é sobre o querer e não é sobre a boa vontade das pessoas ali envolvidas. Tenho evidente certeza de qualquer pessoa que ali estivesse neste momento tinha isto não só como missão, mas como o seu maior desejo do momento. Agora, sobre competência, a verdade é que ela precisa de ser demonstrada, porque senão não há liderança. Isto é mesmo numa sala de aula. Numa sala de aula, se não souberes liderar uma sala de aula, ela vai estar de pantanas rapidamente. Por muito conhecimento que tenhas para transmitir. Exato, podes saber tudo, mas precisas saber liderar. E aquilo que não se vê, francamente, não é agora. Não se viu agora, não se viu lá atrás nos incêndios, não se viu atrás disso no apagão. Não se vê essa capacidade de liderar. O apagão foi outro exemplo de como não sabiam, não leram os manuais. Pronto, mas depois fizeram documentos, não é? Que os motoristas podiam ir pôr gasóleo nos hospitais. Mas depois fizeram, que é um bocadinho o que o Ventura foi fazer agora lá para cima. Já vamos à parte da campanha das presidenciais. O facto é que o governo saiu do apagão a construir uma espécie de, lá está, manual, que aliás apresentou, eu acho que de uma maneira extraordinária, como quem dizia que finalmente os governos, acho que a expressão é até mais ou menos esta, finalmente os governos passavam a ter um manual de procedimentos para situações de grande crise, como se os governos anteriores não tivessem quer isso, quer os manuais, quer os procedimentos, porque evidentemente eles existiam, porque nós estamos fartos de ter, infelizmente, grandes urgências, olha, quer dizer, acabando na pandemia, não é? Foi o que foi. Mas o ponto é, mesmo com esse suposto manual, as coisas continuaram na mesma, portanto, eu francamente espero-me. Olha, se calhar, como diz a Ministra da Administração Interna, a situação é demasiado complexa. O sistema é demasiado complexo. E estamos todos num processo de aprendizagem. Enfim, mas talvez daqui a 10 anos assim, em relação à figura, e não em relação à figura em concreto de Maria Lúcia Amaral, mas em relação ao perfil, é um erro que vários governos têm cometido de escolher para a pasta da Administração Interna pessoas que me parecem não ter o perfil adequado. O lugar de Ministro da Administração Interna exige um perfil bastante político. Os primeiros ministros não têm que ter nem receio, nem pudor de lá pôr, de escolher para aquela função aquilo que muitas vezes chama gente do aparelho. Dias Loureiro, Jorge Coelho, José Luís Carneiro, que são pessoas que, por um lado, conhecem o território e, por outro lado, conhecem os agentes, conhecem os autarcas, seja os do seu próprio partido, seja inclusive os dos outros partidos. Ou seja, conhecem os bois que eles meteram nas estruturas intermédias. Mas sabem direção. Como chegar rapidamente às pessoas e como agilizar
E são para-raios do Primeiro-Ministro. Não, e ao mesmo tempo também concentram muita informação que lhe chega rapidamente. Exatamente. E aqui não me parece que Maria Lúcia Amaral tenha esse perfil. Por outro lado, tem um secretário de Estado da Proteção Civil, que ainda por cima, eu acho que ele é de Leiria e teve funções nos bombeiros e na Proteção Civil de Leiria, que poderia ter sido ali uma mola para fazer funcionar melhor, mas que eu confesso que até agora já o vi em visitas e na Proteção Civil, mas ainda não o ouvi. É só um ajudante. Liliana, não acho que há aqui um desfazamento? Eu estava a ler as notícias agora, a preparar aqui a Comissão Política, e dei conta de uma coisa, há um desfazamento grande entre aquilo que dizem as populações, as pessoas que estão nas situações, e aquilo que diz, por exemplo, a Proteção Civil. Não são precisos mais geradores, que não é preciso convocar mais tropa, que está tudo, temos os meios todos necessários, mas as pessoas no terreno não sentem nada disso. Portanto, isto contribui ainda mais para as pessoas sentirem, acentuarem quer a sensação de abandono, quer a questão de os políticos não responderem aos problemas concretos. Eu acho que uma das principais questões aqui tem a ver com isso que tu me estavas a perguntar dos geradores e de como as pessoas sentem e as autoridades não dão resposta. Aquilo que me parece que nós estamos a ver, quer dizer, ontem tivemos uma notícia de que o restabelecimento da normalidade de energia poderá demorar 1 mês a ficar. Nós estamos a falar de pessoas que estão há 1 semana sem eletricidade e sem água. Ok? E isto não é aceitável. E as pessoas obviamente dizem, bem, isto não é aceitável. Depois temos a Proteção Civil que diz que não precisamos de geradores, que temos suficientes. E aquilo que me parece é, não precisamos de geradores para as entidades, tipo, para os lares, para os hospitais, para as escolas, para os bombeiros. E mesmo assim não sei, na sexta-feira a Proteção Civil do Oeste estava a pedir aos privados que disponibilizassem os seus geradores para lares. Ao mesmo tempo que o governo estava a dizer que não havia necessidade de mais geradores. Mas ao mesmo tempo estamos a aceitar que haja neste momento cerca de 200 mil clientes, ou seja, pode ser o dobro ou o triplo das pessoas, porque aquilo é por contrato, é 100 e tal mil ainda. Sabe, a última vez que eu vi de manhã passava das 100 mil pessoas que ainda não, 100 mil contratos que não tinham eletricidade. A Redes avisou no domingo que ainda vai demorar algum tempo, e isso percebe-se, não é? Porque estamos a falar de infraestruturas pesadíssimas e complicadas, super complexas. De alta tensão que foram. Na verdade, o que não se percebe, desculpa, e se calhar é uma operação monstruosa, mas o que não se percebe é que não haja a disponibilização de cozinhas de campanha, de geradores para zonas. Imagina, numa aldeia haver um gerador para uma cozinha para que as pessoas possam ir cozinhar. Eu não sei como é que são as aldeias ali de Leiria, por exemplo, mas eu sei, por exemplo, nas aldeias do Alentejo há centros, são centros sociais, centros de convívio, cada aldeia tem o seu, que pudessem disponibilizar comida, aquecimento, porque estamos numa altura de frio e sem aquecimento também é muito problemático. Estamos a falar de pessoas que não têm água para tomar banho. Lamento, mas eu acho que há aqui um desfazamento, claro, entre o que as pessoas estão a sentir, e estamos a falar de mesmo milhares de pessoas, e aquilo que as autoridades estão a dizer. Parece até mal. Como é que eu hei de explicar isto? Se calhar, eu falei com amigos meus que estão em Leiria e que me dizem que aquilo cai mal, sabem? É mesmo cair mal ouvir alguém dizer assim, mas não é preciso geradores. Não, mas eu estou sem comer uma comida quente há 1 semana. E portanto, este desfazamento, e agora deixa-me só dar aqui uma nota final, este desfazamento e este abandono progressivo pode, e eu acho mesmo, pode ter efeito nas presidenciais. Era essa a minha pergunta. Boa dica, não combinámos, mas queria pegar nisso para perguntar. Não tens de quê? Eunice e David, vocês acham que isto pode potenciar aqui, sei lá, a votação em André Ventura, neste caso, porque nós temos 2 estratégias completamente diferentes, que é António José Seguro a agir como se já fosse presidente, não a dizer o que faria como se fosse presidente, mas a fazer aquilo que ele faria se fosse presidente, que é uma estratégia inteligente, e André Ventura a correr na sua corrida, que não é para presidente, mas sim como líder da oposição para o governo, e a criticar o governo e a tomar a sua posição mais num âmbito diferente. Como é que tu olhas para isto? Eu acho que cada um está a fazer aquilo para o que quer ser. Ou seja, eu acho que
como disseste, António José Seguro está a ter uma estratégia inteligente de mostrar como é que faria enquanto presidente. A campanha eleitoral foi completamente tomada por esta situação. Só ontem é que já começou a haver outra mensagem que não apenas a mensagem sobre a catástrofe. Agora, André Ventura está a fazer os seus filminhos de carregar águas e caixas de atum. Correu muito mal quando foi a Leiria logo no dia a seguir. Foi logo acusado pelas pessoas na rua de aproveitamento. Eu não consigo perceber que efeito eleitoral isto pode ter. Daquilo que nos é dito do terreno, não está a correr bem na resposta que ele tem nas zonas afetadas. Não consigo perceber para além dos episódios que ele vai tendo. Claro, quem acha que isto é preciso rasgar tudo e fazer de novo, se calhar vai votar Ventura. Agora, quem perceba que é preciso ter uma atitude responsável e, sobretudo, também ter uma atitude de respeito pelo aquilo que as pessoas estão a viver e não fazer cenas puramente eleitoralistas a reboque do que as pessoas estão a viver, votará de outra maneira, acho eu, ou espero eu. Quer dizer, o efeito que possa ter, não sei, a gente depois terá de confirmar, e as pessoas são evidentemente livres de fazer o seu entendimento, julgamento e voto. Mas se houver algum efeito para o sistema, no sentido de se quiseres, grito de alerta, de revolta contra a ausência de apoio em tempo útil, enfim, primeiro será injusto, porque nem o Seguro nem o Ventura em bom rigor tem nada a ver com isso, mas compreensível. Segundo, refletir-se-á, acho eu, sobretudo em abstenção. Ou em voto branco, ou nulo, mas em abstenção. Acho que é possível que aconteça. Agora, acho que o efeito aí para presidenciais é residual. Permite-me uma palavra sobre as diferenças. Eu percebo inteiramente que a campanha acabe muito centrada nisto. O país está efetivamente muito preocupado com isto, ainda bem que está, não é? Nós vimos centenas e centenas de voluntários a correr para a Leiria, porque é que os candidatos presidenciais haviam de fazer diferente. É evidente que André Ventura fez uma figura ridícula, ridícula mesmo, e isso, enfim, é o que é. Não, acho que pior do que, tão mau quanto isso é, a crítica foi apenas destrutiva, não é? Tipo, os medidas do governo é o pior dia do governo de sempre, e que não, quer dizer, é desfasado, não é? Toda a crítica é bem-vinda neste momento, nós estamos fartos de fazer aqui, mas a coisa não tem nada construtivo. Mas teve uma curiosa antítese no António José Seguro, porque nós vimos não só uma preocupação de alguma descrição possível nesta altura, enfim, isso tem sido muito sublinhado, não vou repetir, mas sobretudo de ter, percebeu-se que houve a preocupação dele de ter contacto com pessoas no terreno. Porque quando o candidato aparece a fazer propostas ao governo, até com algumas críticas e pôr alguma pressão, acaba por induzir conversas nas quais nós ainda não tínhamos pensado. Por exemplo, a história da falta de mão de obra, que é gritante. Não, de facto, é muito difícil manter todos os programas de obras públicas que estão a correr e ao mesmo tempo teres as obras de recuperação de Leiria a funcionar. Portanto, há efetivamente neste momento uma dificuldade que foi ele a sinalizar, e só 2 dias depois o governo disse estar a tentar negociar com a Comissão Europeia alguma coisa. Não foi a única sugestão que ele deu. Achei construtivo, cuidadoso, não deixando de fazer o papel que na verdade já encarna um bocadinho de futuro Presidente da República. Acho que o está a fazer com alguma elegância. Aliás, ele teve um momento numa das declarações dele nesta semana, para referir-se a Marcelo Rebelo de Sousa como o atual Presidente da República. Sim, é muito engraçado. Uma coisa quase subliminar. Confesso que eu próprio já escrevi em alguns textos o Presidente se sente. Acho que o Presidente ainda está em plenas funções. O Presidente... Plenas não está, mas enfim. Sim, o Presidente em funções, acho que fez muito bem em ir ao terreno e passar lá 2 dias e falar com os autarcas. 1 mês e 7 dias. Perceber. Acho que também faz parte das competências. Vocês acham que, ou têm alguma noção, a Liliana, diz-me uma coisa,
Estas zonas afetadas, achas que a votação daqui a uma semana vai correr normalmente? Não tenho. Não sem tenho água, ideia, sem luz, mas sem condições, com tudo ali destruído. Eu não sei, pá, desculpem-me a franqueza, eu acho que as pessoas ainda estão muito. Os dados de ontem da votação antecipada são razoáveis. Não houve uma participação imensa, mas. Estou a dizer nas zonas afetadas. Mas isso mesmo, nas zonas afetadas. Os dados são de uma participação à volta dos 60% dos inscritos. Isso é muito baixo. É muito baixo. Devia ser 90% dos inscritos. Normalmente a última. Não, em Lisboa foi da mesma ordem, portanto não se pode. Porque houve muito mais inscritos, por um lado, e por outro lado, as pessoas já incorporaram que podem inscrever-se e podem votar a 1 ou a 8. Não têm de ir votar no voto antecipado só por se terem inscrito. E, portanto, só porque se inscreveram. Já fazem a inscrição um bocadinho naquela onda de depois vou quando me der mais jeito. Eu achei que nas zonas afetadas podia ser uma coisa muito menor de participação. Vamos ver dia 8, porque mesmo em termos de organização eleitoral, para o voto antecipado é relativamente mais fácil, porque era um local por concelho. Agora, para dia 8, são muito mais mesas. É preciso ter eletricidade, não é? Sim, os municípios estão a fazer esse levantamento. Leiria, logo na sexta-feira, disse que iria fazer esse levantamento. E, portanto, pode haver vários locais de voto que terão de ser mudados. De qualquer forma, será muito interessante depois irmos ver quer a participação, quer os resultados eleitorais nos municípios atingidos. Pronto, a Eunice respondeu muito bem por mim. Vamos então ao que não nos sai da cabeça. David, começo por ti. O que é que não te sai da cabeça? Olha, eu estive em modo piquete, como quem diz, estive a trabalhar este fim de semana e tirei 2 bocadinhos para ver 2 filmes com as minhas filhas. O primeiro foi o Marty Supreme, ou melhor, o primeiro não, o último. O Marty Supreme, fui às Amoreiras vê-lo com elas, um filme, enfim, interessante, pode-se dizer, mas verdadeiramente o grande filme que eu revi neste fim de semana, que as pus a ver pela primeira vez, foi um filme bem mais antigo e que me fez ter saudades do cinema que se fazia antes. Dos grandes argumentos, dos grandes atores, daquelas representações que tu não te consegues esquecer nunca. Epá, e fui-lhes mostrar o Scent of a Woman, o Perfume de Mulher, que é um filme absolutamente inacreditável, em que eu consegui estar 2 horas e meia entre um sorriso e uma lágrima com o Al Pacino. Aquilo é qualquer coisa de merece uma estátua. Viva o grande cinema. Eunice. Olha, não me sai da cabeça uma notícia que li hoje de manhã no El País, mas que é sobre o Brasil, em que, segundo a qual, o Brasil descobriu, quase que de um dia para o outro, que 13 mil alunos que estavam prestes a acabar os cursos de medicina não sabiam o mínimo para exercer medicina. Imagina que fazem esses cursos para governantes. Isso era um perigo. Pronto, depois no Brasil, claro. Eu tenho mais medo de médicos. Eu não sei, não, depende dos dias. No Brasil é tudo imenso e é uma dimensão muito, quer dizer, muitas vezes a nossa. Quer dizer, o Brasil só passou a ter uma espécie de SNS, de Serviço Universal de Saúde, a partir de 1988, com o fim da ditadura. E foi preciso arranjar médicos para 100 milhões de pessoas. Isto fez multiplicar os cursos de medicina, fez, na altura da Dilma, contratar muitos médicos de Cuba, que depois isso voltou atrás, mas descobrir assim quase que de um dia para o outro que 13 mil médicos queriam, dentro de pouco tempo, começar a exercer, afinal não estão capacitados para tal, é uma enormidade, mas é uma enormidade
que apesar de tudo resulta de, ao fim de todos estes anos, o Brasil ter finalmente uma espécie de exame de admissão para a prática de medicina e ter descoberto que afinal não tinha tantos médicos prontos a exercer quando julgava. Olha, estudassem. Isso. Pois, lessem os manuais. Olha, eu não me sai da cabeça o livro que eu estou a ler, ainda estou a meio, mas é o What We Can Know, do Ian McEwan. Isso é tão bom. E de facto, mas é tão bom esse livro. O livro tem um ponto de partida. Não, mas depois eu não vou fazer spoiler. Não spoilers, mas a questão é o ponto de partida, um poema que é uma coroa, são 15 sonetos, porque aquilo tem regras e tal, e depois há uma noite incrível em que pessoas que não leem logo o fim dos livros. E depois há um investigador que está a estudar, mas aquilo não é sobre isso, aquilo é sobre também o mundo, é uma reflexão política sobre o mundo aliás, é uma reflexão política sobre o mundo de hoje e o reflexo que isso vai ter às pessoas daqui a 100 anos. E onde é que isto se junta com o que nós estamos aqui a viver e a passar? É que esta tempestade e estas tempestades e acho que é indesmentível a questão das alterações climáticas e de que o mundo vai mudar verdadeiramente e que vai mudar em aceleração, vai mudar aceleradamente nas próximas décadas. O livro remete-nos para uma distopia em que talvez daqui a 100 anos, quando aquela ação se passar, alguém vai estar a estudar aquele livro e se calhar a perguntar, como nós hoje falamos muito de 1984 do Orwell e assim, alguém pode estar a olhar para aquilo e a pensar, olha, a malta que estava lá naquela altura, alguns estavam a ver no que é que isto podia dar. Espero que não. Deus queira que seja Espero ficção, que as não é? coisas não passem da ficção. Liliana Valente, o que é que não te sai da cabeça? Olha, então o que é que não me sai da cabeça? Parecendo que nós estamos em campanha eleitoral, mas como parece que não, eu tenho tido algum tempo para fazer essas coisas que vocês estão a dizer, nomeadamente ler e ir ao cinema. E portanto fui ver o Nuremberg com a minha sobrinha de 15 anos para lhe impingir um bocadinho de história pela cabeça, porque tem humanidades e quero ver se ela levanta as notas. E depois estou a ler um livro que não me sai da cabeça por uma dupla coisa, que é, ao mesmo tempo está-me a deixar super ansiosa, está-me a irritar. E eu ainda não decidi se estou a gostar ou se não estou a gostar. Por um lado está-me a prender, mas por outro lado tive de fazer aquilo que a Eunice gosta de fazer, que é ir ao fim do livro, porque eu já não estava a conseguir aguentar a ansiedade. Não, está a fazer Péssimos escola. exemplos, meu Deus. Não. E qual é o livro, afinal? Pronto, é o livro da Janine Cummings, o Terra Americana. E eu vou dizer uma coisa, eu ainda não consegui decidir se estou a gostar do livro, pronto, porque efetivamente aquilo deixa-me num estado de ansiedade tal que eu já pensei assim, se calhar é melhor desistir de ler. Porque tem efeito, porque é bom. Agora fica não, tem efeito, mas tem aquele efeito. Só para dizer uma coisa, eu não acho que o livro esteja extraordinariamente bem escrito, acho que o argumento é um bom thriller, é uma história muito interessante e como mete uma mãe com o filho, aquilo toca-me mais um bocadinho. E depois meteu-me ali num estado de ansiedade em que eu ontem devorei 100 e tal páginas, não estava a conseguir parar de ler, para ver se chegava ao fim do livro. 100 e tal páginas sem saber se gostas, tu és... Já eu estive a fazer outra coisa que também não me sai da cabeça e é muito mais fútil. Foi ver 4 episódios seguidinhos da nova temporada de Bridgerton. Minha filha e agora tenho que aguentar um mês até virem os próximos 4. Ela disse-me exatamente isso. Pronto. Mas não te preocupes que essa parte eu também vou ver. Pronto. E chegamos ao fim da nossa comissão política desta semana. Adeus, Political Junkies. Political Junkies, incluindo o Pedro Marques Lopes, que escreveu no X que acha a expressão Political Junkies um bocadinho parvinha. Não é, Eunice Lourenço? Grande abraço, Dr. Pedro Marques Lopes. Seja bem-vindo. Como nós escrevemos na Gente do Expresso esta semana, nenhum junkie gosta de ser chamado como tal. Nenhum junkie admite, ou gosta de admitir que é um junkie, mas obrigado à Salomé Rita pelo viciado. Exatamente. Obrigado à Salomé Rita pela sonoplastia e um agradecimento ao Carlos Paes pela ilustração e um adeus também à Senhora Ministra da Invisibilidade, Invisible Duran Duran.
nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.